Bondoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Como igreja tua, nós estamos aqui nesta noite prostrados, com os nossos joelhos em terra, ó Deus, para clamar ao Deus que tudo pode, ó Pai. Confiado na tua palavra, porque assim o Senhor nos orientou, lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Deus, é sobre esta palavra que estamos nesta noite prostrados aos teus pés. Primeiramente queremos nos humilhar, Senhor Deus. Queremos nos humilhar e pedir perdão, Senhor, nesta noite. Algumas vezes que nós fomos instrumento do mal, ó Pai. Nós disseminamos má notícia, nós não fomos agente transformador. Nós nos arrependemos, ó Pai, diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão quando, ó Deus, a dúvida pairou em nossos corações. Quando o medo tomou o nosso coração, ó Pai, e nós deixamos de confiar na Tua mão poderosa. Nós pedimos perdão, Senhor, nesta noite. Nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos humilhamos diante da potente mão, ó Pai. Diante do Senhor nesta noite, como igreja Tua, ó Pai. Nós nos humilhamos diante do Senhor e nos arrependemos do mau caminho, ó Pai. Porque queremos nesta noite, ó Pai, como, ó Deus, o papel que a igreja tem nesse mundo sacerdotal. Nós queremos, ó Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor e clamar: Senhor Deus, socorre as nossas vidas. Socorre a nossa família, Senhor Deus. Alguns estão com crise de pânico. Alguns estão com crise de ansiedade. Alguns estão com dores de estômago, ó Pai. Estão com pressão alta, ó Pai. Estão sendo acometidos desses males, ó Pai, que é o mal desse século, desse tempo, ó Pai. Nós repreendemos o espírito da morte em nome de Jesus, ó Pai. Dizemos: Satanás, bata em retirada. Aqui está um povo de Deus. Aqui está um povo que clama pelo nome do Todo-Poderoso. E nós, na autoridade do Espírito Santo, pelo nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do Satanás. Em nome de Jesus, saia. Bata em retirada da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, ó, que nessa noite Satanás bata em retirada e que venha a paz do Senhor. Que venha o shalom de Deus, que venha a presença gloriosa do Senhor, inundando as nossas vidas, trazendo uma viva esperança, trazendo um novo tempo de alento da parte do Senhor, Deus. Mas nós não clamamos somente para nós, igreja, povo reunido aqui nessa noite, nós clamamos por Vargem Grande, ó Pai, nosso bairro tão lindo, ó Pai, queremos reclamar: Senhor Deus, socorre Vargem Grande, Senhor Deus, socorre o Rio de Janeiro, Senhor Deus, socorre, ó Deus, o Brasil, Senhor Deus, socorre o mundo, ó Pai, que está, ó Deus, perdido como barata tonta. A medicina não sabe o que fazer, ó Pai. As autoridades estão todas perdidas, Pai. Não tem a quem recorrer, só o Senhor, ó Pai. E nós clamamos a Ti nesta noite como povo, Deus. Ó Deus, não temos a quem clamar, não temos a quem recorrer, mas como salmista, Tu és o nosso socorro, bem presente nos dias de angústia, ó Pai. Quantas vezes no passado, ó Deus, o povo de Israel era cometido com pragas, ó Pai, gafanhotos e outras pragas, ó Pai, acometiam o povo, e o povo se humilhava, e o povo orava, e o Senhor, Deus, retrocedia o mal, o Senhor impedia o mal, a destruição daquele povo. É isso que estamos clamando, Senhor Deus, socorra o Brasil, ó Pai. Visita os que estão, ó Deus, nesse momento no respirador, os que estão, ó Deus, em busca de ar, e não estão conseguindo mais ar. As famílias enlutadas, trazendo o Teu consolo, ó Pai. Vai operando o sobrenatural, vai agindo, vai transformando, ó Pai. Cada igreja que está nesse momento também com esse propósito, ó Pai, de clamar ao Senhor. Vai abençoando cada igreja, ó Pai, cada pastor, ó Pai, aqui de Vargem Grande, Assembleia de Deus, Igreja Batista, ó Pai. Todos sejam revigorados e fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus, a igreja brasileira, ó Pai. Nos faz uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja comprometida com a Tua palavra, Senhor Deus. Se o Senhor quer nos ensinar algo nessa pandemia, nos ajuda a compreender, Senhor Deus. Nos ajuda a chegar a Ti, Deus. Nos ajuda a pregar esse santo evangelho, ó Pai, até os confins da terra, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, entregamos a Ti as nossas vidas e pedimos, Senhor Deus, socorre-nos, ó Pai. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu favor nesta noite. É a oração da Tua igreja nesta noite que Te fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Quero convidar o pastor Bruno aqui na frente. Ele é o pregador desta noite. E é com muita alegria que eu tenho o prazer de passar a palavra ao amigo, pastor Bruno, pastor nessa igreja. Eu louvo a Deus que nessa igreja temos, pessoas valiosas, pessoas, membros, e pastores valiosos. Pastor Josenildo, irmã Esther, pastor Daniel e Renata, pastor Bruno e Thaís, que Deus tem nos abençoado aqui com essas vidas que se doam aqui na igreja. Se doam, Eles não recebem nada da igreja, mas pelo contrário, eles dão à igreja aqui e tem sido canal de bênção essa igreja aqui. Nos tempos que eu estava com Covid em casa, eles deram suporte aqui ao ministério, são meus amigos particulares, pessoas de confiança. Isso é maravilhoso, não é verdade? Quando a gente pode ter amigos, pessoas de confiança que assumem o nosso púlpito, a gente com total tranquilidade. Isso é algo maravilhoso. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Bruno, que é um desses pastores que tem sido bênção aqui. Vamos orar pela vida dele, para que mais uma vez nesta noite ele seja um porta-voz do Senhor, Que Deus use mais uma vez esse homem de Deus para falar, não o que ele deseja falar, mas o que o Senhor deseja falar, que nós necessitamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui está o teu filho, ó Deus. Mais uma vez queremos rogar que o Senhor Deus venha usá-lo poderosamente, ó Pai. Que ele seja um canal do Senhor nesta noite, ó Pai. Purifica sua mente e o seu coração nesta noite, ó Pai, para que ele seja um porta-voz da tua palavra, ó Pai. Mas também prepara o nosso coração, ó Deus, de cada um presente nessa igreja, cada um que está online. Ó Deus, prepara, ó Deus, o coração de cada um para receber essa palavra maravilhosa esta noite. Que ao término dela, ó Pai, possamos ficar felizes, porque ouvimos o Senhor falar ao nosso coração. Essa é a nossa oração a Ti. Em nome de Jesus, a igreja diz? Deus abençoe, meu amigo. A unção do álcool. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? A Bíblia diz que em Cristo nós temos amigos mais chegados que irmãos. E é isso que o Senhor faz. Ele nos une, nos dá uma missão e se faz presente nessa missão do começo ao fim. Então quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Joel, que confia no meu chamado, confia no dom que Deus dispensou sobre a minha vida, assim como Ele confia de cada um de nós, Cada área aqui que cada um trabalha é valiosa para o Senhor e Deus tem dado esse entendimento ao nosso pastor, de maneira que temos liberdade em Cristo para trabalhar. Amém? Então você que está aí, você quer trabalhar para o Senhor, o pastor já falou aqui, Vamos trabalhar para o Senhor, mas se você tiver coração dodóizinho também, a gente entende, a gente aguarda o seu momento, mas o importante é, como o pastor disse, esteja aqui com a gente. Amém? A semana tem sido difícil, os dias têm sido difíceis, Perdi um amigo do trabalho também. Fiquei sabendo agora de manhã que ele não resistiu, nem sabia que ele estava com Covid. E fiquei sabendo agora que ele veio a falecer. Os tempos são difíceis, tá? Mas no meio de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanto choro, de tanto lamento, de tanta dor, eu creio que Deus ainda continua levantando pessoas. Porque no meu pensamento pequeno, eu fico indagando, Senhor, por que, Senhor? Senhor, mas por que o Senhor permitiu? O meu pensamento pequeno, Acho que cada um, quem não, Quem não? Quem nunca disse, Deus, mas por que isso aconteceu? Senhor, mas por que motivo? Quem nunca teve esse momento com Deus? E a gente fica questionando o Senhor, por que as coisas acontecem? E a gente lamenta, e devemos lamentar, sim, pela vida daqueles que partem, em especial aqueles que partem sem Cristo, cara. Partir, todo mundo vai partir, mas o problema é se você partir sem Jesus Cristo. A sua vida eterna, onde você vai passar? E às vezes a gente lamenta, a gente questiona por aqueles que partiram. E Deus fez uma pergunta no meu coração, vocês me questionam por aqueles que se foram. Mas e vocês que estão aqui? O que vocês têm feito? Entenda, não estou sendo indiferente ao choro do irmão que perdeu o seu ente querido. Mas Deus está falando o seguinte, olha, e você que está aqui? Será que Ele não viu a sua frustração? Mesmo frustrado, Ele te chamou. Será que Ele
Ele não viu que aquela porta que você tanto queria, ela se fechou? Mesmo assim, Ele te chamou. No desemprego, Ele te chamou para algo. Na pandemia, Ele te chama para algo. No meio do choro, do lamento, do pranto, da dor, Ele te chama para algo. Eu quero conversar com os irmãos dentro da palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 35. E eu quero dizer que Deus capacita os seus escolhidos, amém? Deus capacita, Ele não só chama, mas Ele dá condições para que você cumpra aquilo que Ele te designou para fazer. E Jesus disse, então vocês vão e deem frutos. Quando Deus nos capacita, nós daremos frutos, amém? Deus capacita e nós frutificamos. Em Êxodo capítulo 35, no verso 30, e nós vamos ler até o capítulo 36, verso 1, a história de Bezalel e Aholiabe. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 35, no verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de quê? De habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores ou trabalhos. Também dispôs-lhe o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-los de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a todo tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Amém? Deus chama 2 jovens e os enche de capacidade. Mas o que me chama a atenção é que Deus chama pelo nome. Moisés, ele faz questão de deixar isso claro e destacado para a nossa geração hoje, que Deus chamou pelo nome. E foi no deserto, amém? Foi no deserto. Foi no momento de luta. No momento que Israel sai do Egito, ainda debaixo de ameaça e perseguição. Eles estão ali, produzindo no deserto, produzindo no meio do caos, produzindo aonde não havia nada, porque deserto não tem nada. Eles estavam produzindo, entenda, no deserto de hoje, Deus nos chama para produzir. No deserto nós temos passado hoje, o caos instaurado, Deus te chama para produzir, irmão. Deus te chama para produzir. E a Bíblia diz que Deus chama eles pelo nome. Bezalel, Aholiabe, Bruno, José, Maria, Francisco, João. Deus está te chamando, cara. Deus está chamando porque Ele tem um propósito na sua vida. E por que Deus chama pelo nome? Primeiro, para a gente não ter dúvida nenhuma que é comigo que Ele está falando. E segundo, porque Ele é um Deus pessoal. Ele trabalha no íntimo. Ainda que Ele cuide da sua igreja, como o seu rebanho e o grande pastor, Ele chama a gente no particular, no tete a tete. Quando Ele quer falar com a gente na congregação, Ele não traz à igreja. Fala com o seu povo. Mas quando Ele quer falar com a gente no individual, Ele diz, fecha a porta do teu quarto e ora. Então Deus, Ele te chama pelo nome,
porque Ele quer se mostrar um Deus pessoal. E Deus, Ele sempre fez isso. Quando Ele chamou Gideão, Ele disse homem valoroso. Quando Ele chama Moisés, Ele chama Samuel, Ele disse eis-me aqui. Deus te chama pelo teu nome porque Ele sabe quem é você. Ele sabe das suas dores, sabe da sua luta, sabe do seu problema, sabe do seu deserto, mas também sabe que você pode produzir ali dentro. Nós temos a condição de produzir em meio ao caos. Então Deus chama 2 homens, 2 jovens, e enche eles de habilidade. Habilidade quer dizer qualidade ou característica. Deus enche eles. Deus olha para aqueles homens, olha para a qualidade, para a característica que eles têm e traz eles para a presença de Deus. E Deus começa a trabalhar neles. Deus começa a dar instrução a eles. Deus começa a mostrar para eles como deve se fazer. E eu fiquei pensando, será que eles não viram no Egito? Será que eles não conheciam no Egito de construção? Eles cresceram ali no Egito. Uma geração criada no Egito como escravo, trabalhando. Será que eles não conheciam de arquitetura? Será que eles não conheceram no Egito sobre construção, sobre produzir? Com certeza aprenderam, irmãos. Com certeza eles sabiam alguma coisa. Então por que Deus tira eles de lá e não usa tão pura e simplesmente aquilo que eles tinham, mas Deus dá novos dons? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Porque Deus, Ele pega aquilo que nós temos, a nossa qualidade. Você pode estar no mundo, você pode estar fora de Cristo, mas existem qualidades em você. Você pode estar fora da presença do Senhor, mas existem qualidades para você, em você, porque Ele colocou. Mas a questão é que você está usando aquilo para que não, está usando o dom que Ele te deu para aquilo que não louva a Deus. Então Ele redireciona. Então por que Ele vai dar um redirecionamento para esses jovens? Por quê? Porque senão eles iriam trazer do Egito, as coisas do Egito, o paganismo do Egito, e iriam colocar dentro da construção do templo, dentro da construção do santuário. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha, seja lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e dentro da casa de Deus, Ele nos dê um novo direcionamento, Ele nos purifica, nos transforma e nos dá habilidade, amém? O dom que você tem, irmão, você nasceu com Ele e Ele nasceu em você. Agora permita-se Deus lapidar esse dom. Permita Deus pegar e tratar esse dom e direcionar para aquilo que Ele quer. Muitas vezes nós ficamos improdutivos e cheios de habilidades, cheios de dons, mas porque não permitimos, não nos colocamos como flecha na mão daquele que é capaz de acertar o alvo, o Senhor. Então Ele pega esse homem, esses jovens, e dá para eles habilidades, e dá inteligência. Inteligência é a capacidade que você tem de compreender alguma coisa. Você está na sua escola, você está estudando, você tem uma capacidade. Inteligência, então, é a capacidade que você tem de aprender. Então, Deus deu capacidade de aprender. Ele pegou as qualidades que eles tinham, apurou, passou no fogo, lavou, sacudiu, e pegou e deu inteligência para que eles viessem a aprender. É assim que Ele faz. A palavra de Deus diz que vos darei pastores que apacentam com inteligência. Deus vai dar inteligência para o seu povo, para poder atravessar no meio dessa pandemia. Você crê nisso? Ele dá habilidade, Ele dá inteligência e Ele dá conhecimento. Mas o conhecimento, como é que eu adquiro o conhecimento? Eu vou ter o conhecimento uma vez que eu utilizo a habilidade que Ele me deu, a inteligência que Ele me deu, e eu vou atrás de conhecimento. Que não adianta ser inteligente, mas não buscar conhecimento. Então Deus dá habilidade, Deus dá inteligência e fala, vai atrás do conhecimento. Vai estudar a palavra. Vai conhecer. Vai se aprofundar. Então Deus, Ele pega o seu povo, Ele pega a minha vida, pega a sua vida e te enche de tudo aquilo que você precisa. O texto não fala sobre sabedoria, mas Tiago vai dizer, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e a ninguém nega. Só que a sabedoria, irmãos,
Você pode ser inteligente e não ter sabedoria, você sabia? O cara pode ser inteligente e não ser sábio. Por exemplo, uma pessoa inteligente cria um avião. É um cara inteligente, né? Uma pessoa inteligente, ela cria um avião, mas o sábio não utiliza avião para tirar a vida de outros. Uma pessoa inteligente, ela sabe, por exemplo, que tomate não é um legume. A pessoa inteligente, ela sabe que tomate não é um legume. O tomate é uma fruta. Cara, que inteligente. Mas o sábio entende que essa fruta não se come com açúcar, mas com sal. Então Deus, ele vai dando sabedoria. Deus vai dando entendimento. Vai chamando pelo nome. E vai trazendo para a obra dele. Para fazer a presença dele. Fazer tudo aquilo que ele tem. Olha para a vida de Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Sai de trás das malhadas. E Deus capacita ele. Coloca ele como rei. Coloca ele ali na frente. Começa a liderar. Você conhece a história de Davi. Diante de um gigante. Ele pelejando contra o gigante. Será que foi ele? Foi a funda? Foi a pedra que ele pegou no rio? Ou foi Deus que capacitou ele para derrotar o gigante? É Deus que nos capacita para derrotar gigante, querido. A Bíblia vai dizer que esses jovens aqui, Deus encheu ele do Espírito. Tudo isso foram frutos gerados através do Espírito que Deus colocou neles. Então Deus nos pega vazios e nos enche. Deus pega você lá, como diz a palavra de Deus. No princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Assim é a nossa vida. Sem Cristo, a nossa vida ela é sem forma. A nossa vida é vazia. Você pode tentar preencher com tudo que for, dinheiro, carro, o melhor celular que acabou de sair. Isso não preenche. Não preenche, irmãos. Não preenche, nada substitui a presença de Deus. Muitas pessoas estão, infelizmente, muitas pessoas estão provando isso na pele agora. Que tem tudo. Mas nunca pararam para dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou respirando. Uma vez eu achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu vi uma pessoa orando, ela disse, Senhor, obrigado pelo ar que nós respiramos. Eu falei, rapaz, nunca tinha parado para pensar nisso. Não adianta eu ter tudo. Se eu não tenho ar, eu não tenho vida. E tem hoje pessoas, eu não vou citar nome, nem dizer instituição, mas um dos grandes donos de um dos grandes bancos, trilionário, morreu sem ar. Então entenda, Deus ele nos pega vazio, nos coloca, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Eu lembro de Davi quando ele declara no Salmo 144, bendito seja Deus, rocha minha, que capacita minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja, é Ele que me capacita. Jesus disse para mim, sem mim vocês não podem fazer nada, igreja, sem o nosso Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. É em vão o nosso trabalho, se Ele não estiver ali com a gente, nos capacitando. E não adianta ter capacidade de realizar algo se você não tem amor. O que Deus quer não são só pessoas capazes, habilidosas. Deus quer pessoas humildes e que tenham amor por aquilo que faz. É isso que Deus quer da sua igreja, uma igreja que ama, uma igreja que trabalha na humildade ali, sabe? E que entende que tudo que você faz é para Ele. Então esses jovens estavam ali, Deus traz eles para ali. Então eu posso citar para você vários exemplos de pessoas na Bíblia que Deus chamou pelo nome, que Deus capacitou. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está aqui em Jeremias. Quem nunca passou por essa crise de Jeremias? Jeremias capítulo 1. Olha só a crise de Jeremias. Que a gente sempre ora aqui, né? Eis-me aqui, mas envia ele, não é isso? A gente acha sempre bonitinho quando o missionário vai para o campo, a gente ora, né? Mas Deus quer que às vezes nós venhamos ir ao campo. Olha o que diz aqui sobre Jeremias. Quem nunca se encontrou nessa situação aqui? Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, verso 4.
a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quem nunca se colocou assim para Deus? Às vezes nós nos esquecemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E a própria palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar, e diz mais, a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar é dele. Então, se ele colocou algo no teu coração, ele vai fazer, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A vida Deus dito não fará. Mas a gente se coloca: ah, Senhor, eu não consigo, não dá para mim, Senhor, tem muitos gigantes lá. Ah, Senhor, envia outro, vai, eu até financio a viagem do irmão, até pago o avião para ele, até pago a passagem para ele, mas envia outro. Eu sou como criança, eu não sei falar. Olha o que Deus diz para ele. Mas o Senhor disse no verso 7, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, Jeremias. Por isso eu sou contigo para te livrar, igreja. Amém? Diz o Senhor. No 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Olha só. E o Senhor, Deus nos toca, querido. Deus nos toca. Deus toca a gente. Ele toca o nosso coração. Ele toca o nosso lábio, Ele nos purifica, Ele vai tocando, vai chamando, vai capacitando, vai enviando, vai suprindo, vai fazendo tudo, porque a obra é dEle, porque Deus está muito mais interessado em salvar a vida do que nós. Como disse o vídeo do Rodrigo Silva, ele uma vez declarou muito interessante, fala assim: olha, Deus está muito mais interessado em salvar alguém do que uma mãe desesperada tentando tirar um filho de dentro de uma casa pegando fogo. O coração de Deus queima por missões. O coração de Deus arde pelas vidas que estão perdidas lá no mundo. E você está aí, cara. Você é a rede do Evangelho. Somos nós que somos lançados para alcançar as vidas lá fora, amém? E ele diz, olha, e depois então no 9, estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Paulo, quando ele faz uma oração, ele vai dizer o seguinte: olha, orem por mim, para que me seja dada a palavra, na hora que me for dada a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade de falar. Deus vai criar a oportunidade e não vai deixar você sem uma palavra para dar, sem um ombro para emprestar, porque Deus tem um compromisso contigo, Ele está te chamando pelo nome, para salvar uma geração lá fora perdida. Então Ele toca e Ele coloca a palavra, e Ele diz, olha, eu vou colocar a palavra nos seus lábios, eu vou colocar minhas palavras nos seus lábios. E Jesus uma vez Ele disse para os discípulos, olha, vocês vão ser levados diante das autoridades, vocês vão ser levados para testemunhar, mas calmem. Quando vocês estiverem lá, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então nós não estamos sozinhos. Aquele que nos chamou, Ele que nos capacita, Ele toca no nosso coração e coloca a palavra nas nossas bocas. Diz no 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes, para derribardes, para destruir e arruinares, e também para edificardes e plantares. Olha, ele se colocou como um menino, e ele já está indo às nações. Alguém que se colocou como um menino. Não, eu não posso, Senhor. Deixa eu falar com você que pensa que você não pode, porque se eu estou contigo, tu pode todas as coisas, porque se eu vou com você, não tem inferno que resista. Se eu estiver contigo, você vai sim. E de menino a profeta. De um na multidão, a chamado, escolhido pelo nome. É isso que Deus faz, cara. É isso que Deus faz. De menino a profeta. De perdido a achado. De aprisionado a livre.
de drogado a restaurado. Deus já vai fazendo isso, Ele muda a nossa sorte, amém? Deus muda a nossa sorte. Verso 18 vai dizer, eis que, aqui em Jeremias 1, verso 18, eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Aquele que se apresentou como um menino é posto por Deus como cidade fortificada, porque Deus capacita os seus. Ele vai continuar dizendo, deixa eu me achar aqui, 18, vamos lá. Por coluna de ferro, por muros de bronze. Cara, você não faz ideia o que é isso. Você transpor, você vazar, você passar, você destruir uma coluna de ferro, um muro de bronze. Cara, mas não é porque ele é o Jeremias, não. É porque Deus é com Jeremias. Deus só foi isso na vida de Jeremias, porque Jeremias, com todas as suas dificuldades, ainda como tenho dificuldade, você tem dificuldade, mesmo assim, colocamos empecilhos diante do Senhor para receber o chamado, mas ainda assim, nos trancos e barrancos ele foi. Ele foi. Mas foi a palavra de Deus. Jeremias não era por si só uma coluna de ferro, um muro de bronze, mas era a palavra que ele pregava. Era a palavra que ele pregava. E aonde ele pregava, a palavra de Deus acontecia. E onde ele pregava a palavra de Deus, nada de contrário acontecia. Então, olha para esse texto aqui, e ele continua dizendo, contra todo o país, contra os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o seu povo. Fica alguma dúvida que Deus nos enche de habilidade quando Ele nos chama? Fica difícil de entender, porque às vezes o medo, ele tenta nos parar. O medo às vezes tenta nos aprisionar. Mas quando Deus ele tem uma obra na vida de alguém, diz um louvor, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Voltando para Êxodo, olha o que diz aqui no versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outro. Olha isso. Deus vai te capacitar, querido. Não é para você pegar aquilo que Ele te deu, você guardar para você, não. Mas passa isso para outros. Ensina para outros. Isso aqui é fazer discípulo. Jesus disse, olha, então vão e façam discípulos, ensinem, preguem, exortem, repreendam quando precisar, mas passem isso para frente. Porque uma pessoa que aprende e não repassa, leva 7 palmos de terra depois que morre. Conheço uma pessoa assim. Conhece, é sábio, inteligente. Sábio não sei, mas inteligente. Quando você tem uma dúvida, me ensina não, porque se eu te ensinar, você vai ser melhor do que eu amanhã. Então Deus, Ele te capacita. Vai chegar uma hora que você vai ensinar aquilo. E Ele pega, Ele começa a ensinar. Ele começa a passar. Ele começa a instruir. Ele começa o quê? Olha, a multiplicar. Eu e mais um. Você vai pegar esse 1, esse 2, quem Deus colocou no teu coração, você vai começar a transferir aquilo que Deus te deu. Porque você não tem que ter ciúme do que Deus te deu, porque não é teu. Na verdade, a palavra certa a ser empregada não é Ele te deu, Ele te emprestou. Ele te emprestou. Às vezes a gente fala que a gente devolve os 10% do dízimo, né? Mas isso não significa dizer que os 90% é meu, não. Eu devolvo 10%, mas os 90% que fica eu tenho que ter sabedoria para utilizar. Porque da forma que eu aplicar aqueles 90% que ficou para mim, tem que glorificar o nome dele. Não adianta, Deus agora me deu, eu vou ficar com os 90%, vou fazer acontecer. Não, usa com sabedoria. Com sabedoria, porque nada é nosso, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é dele, ele nos emprestou. A palavra de Deus diz que os anjos anseiam, anelam fazer aquilo que você faz, cara. Ou deveria fazer. Mas Deus escolheu a gente como um exército
como pessoas falhas, como pessoas pecadoras, cheias de erros, e colocou em nós o seu Santo Espírito. Ele fez uma promessa: espere em Jerusalém, aguarde, aguarda, porque vai vir a promessa. Eu digo para você, fica em Jerusalém. Não sei qual é o Jerusalém que você tem que ficar, mas fica. Aguarda a promessa, porque o Espírito da verdade, ele vai descer sobre nós. Já desceu, né? Ele vai nos capacitar, vai nos dar dons, vai nos dar habilidade. Mas acima de tudo, nós precisamos de ter amor. Amor pelas almas perdidas. Amor pelo irmão que está do meu lado, eu não sei o que está passando dentro de casa. Amor. E agora permanece as três: fé, esperança e o amor, mas o maior de tudo é o amor. Porque a esperança eu vou usar nessa terra. Acabou essa terra para mim, não preciso de esperança. Fé, eu vou crer mais em quê? Guardei, faço que nem Paulo. Mas o amor, ele vive para sempre. É o amor que faz a diferença. É o amor que faz a diferença. Jesus, ele disse: vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É o amor. É o amor. O mundo não conhece o amor, a não ser o da canção. Mas nós conhecemos o amor porque ele vive em nós. Ele habita em nós. Ele nos preenche, nos capacita a ir adiante. Mas nesse texto aqui, ainda de Êxodo, tem uma expressão que me chama muita atenção. No verso 35, que ele vai dizer, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Eu olhei para essa passagem, eu fiquei imaginando, ele escrevendo: vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vocês vão fazer aquilo outro. Mas ele chega, ele bota uma vírgula e diz: até a mais engenhosa. Isso quer dizer, sabe o que para mim, para você? Que você vai fazer aquilo, até aquilo que você sabe que não podia fazer, até aquilo que não sabia fazer, até aquilo. Isso vai causar espanto em você. Você vai ficar ali maravilhado: Senhor, até isso, Deus, que eu nunca imaginava que eu conseguia fazer. Nunca imaginava que eu conseguia entrar na faculdade, ter um emprego, ter uma vida sarada, ter uma família restaurada. Até isso. Eu não estudei, mas talvez seja um advérbio de intensidade. Até isso. Até isso. Cara, mas eu achava que as portas não iam abrir na minha vida. Até isso. Cara, mas eu achava que o meu filho não ia voltar para o caminho do Senhor. Até isso. Cara, mas eu achava que do jeito que eu sou, quem sou eu? Olha a minha vida, olha, até isso. Até isso. Até os nossos mais profundos, medos, pesadelos, até a nossa ferida mais profunda, até ela, Deus pode curar. Até isso. Você vai chegar em lugares que você imaginava: Deus, eu não podia chegar aqui, eu não poderia estar aqui nunca. Deus vai dizer: até isso. Então Deus é um Deus que surpreende. Ele nos leva a lugares que nunca nem passou na nossa mente um dia estar. Eu estou pegando a palavra para você, querido. Quem passou na minha cabeça quando que eu ia ser pastor? Quando? Mas até isso ele leva. Jeremias se coloca diante do Senhor como uma criança. Até pregar para rei, ele pregou. Ele entrou no palácio do rei e apontou o pecado do rei. Até isso ele fez. Então você entende que o nosso Deus nos chama pelo nome, nos lava, nos restaura. Fez como Bezalel e Oliabe. Eles aprenderam no Egito, mas na minha casa é diferente. Eu direciono na minha casa. Então você entende que você serve um Deus que é capaz, querido. Você serve um Deus que, assim como eles no deserto, eles produziram. Foi no deserto que Deus começou a lançar as leis que constituiu o povo de Israel.
as leis cerimoniais, enfim, todo e qualquer tipo de lei foi no deserto, o tabernáculo foi no deserto, o milagre foi no deserto, foi tudo no deserto. E se você hoje está passando por um deserto, é lugar de frutificar, é lugar de prosperar, é lugar sim de dar vazão aos sonhos, é lugar sim de dizer, Senhor, no meio da pandemia, sim, até no meio da pandemia, cara. Até no meio, porque voltando para a minha indagação no começo, Deus, quantos estão partindo? E Deus falou, e você que não partiu? O que está fazendo? Mateus 25, diz assim a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus 25, no verso 15. Tu és bom, Senhor. Mateus 25, verso 15, diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Olha isso. Deus vai te dar talento segundo a sua capacidade. Deus não vai te dar além daquilo que você pode suportar. Nem na prova e nem nos dons. Deus vai te dar a medida certa, a medida justa. Se Deus sabe que o seu balde suporta 20 litros, seu tanque, né? Se Deus sabe que o seu tanque suporta 20 litros, Ele não vai dar 21. Mas também não espere 19. Espere 20, espere 20, espere a medida certa. Deus é um Deus de medidas certas. Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Deus é um Deus que me chama pelo nome, me capacita, me envia e diz, estou contigo. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus, Ele não é como um treinador de seleção que convoca só jogador pronto, não é assim? Os treinadores da seleção só convocam, é fácil, né? Os caras já estão tudo treinados, né? Tudo treinado, preparo físico ok, é só pegar e botar para jogar. Deus não chama o jogador pronto. E Deus sim tem a autoridade de dizer que Deus, tá? Craque Ele constrói em casa. Craque Deus faz em casa. Então Deus, Ele pega as pessoas que nossos olhos humanos não dão nada por elas. E eu lembro da vida de Davi. O exército de Davi, quando ele está lá na caverna de Adulão, a Bíblia diz que tinham amargurados de espírito, endividados, pessoas cheias de problema. Davi se coloca ali, começa a ajudar aquelas pessoas, e começa a investir naquelas pessoas. Sei lá, acho que Davi começou, ele mais um, depois ele estava com a célula, né, pastor? Lá na caverna de Adulão. Essa veio fresquinha agora, nem anotei aqui. Glória a Deus. E aí ele começou a multiplicar. E aí, com aquele grupo ali, de amargurados e tal, cara, existia uma parte dentro de Israel, que era Jerusalém, a capital, na época era Jebus, que o povo não tinha dominado ainda, porque os jebuseus estavam lá. Aí Davi vai com aqueles homens lá, os seus valentes, monta uma estratégia e tomam posse da capital, Jerusalém. Então você entende que Deus, Ele pega pessoas. A própria palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Ele chama aquelas que parecem que não são nada, que não tem aparência de coisa alguma, sabe? Ele pega essa, sabe? E faz maravilhas. E faz milagre. Para confundir aquelas que parecem que são. É isso, lembrei melhor o texto. Deus pega as coisas, Paulo escreve a Coríntios, Deus pega as coisas desse mundo desprezíveis, que não tem aparência de nada, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Às vezes as pessoas olham para a igreja de Cristo e acham que nós não somos nada. Mas em nós existe o poder do Espírito Santo de Deus
que faz toda a diferença. Nós vamos louvar ao Senhor, chamar o ministério de louvor aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração, resumindo, é: Deus capacita os seus escolhidos. Tem até um dizer que Deus não escolhe o capacitado, mas capacita os seus escolhidos. Então, é você esse escolhido, campeão. É você escolhido, é você, campeão. É você. Você. Um dia, vou fazer aqui um culto aqui, pastor, vou pedir para as pessoas trazerem um espelho. A olhar, é você chamado. Pega assim, olha, você foi chamado. Deus te capacitou. Deus conhece você pelo seu nome. Deus chamava as pessoas pelo nome e algumas ele até mudava o nome. Por quê? Porque Deus ele altera, Deus muda as coisas dentro de nós. Então, o nome de Jesus, coloca-se de pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos glorificar o nome dele nessa noite, continuar glorificando o nome dele nessa noite, para louvor da sua glória. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome. Nós vamos dando glórias a Deus nessa hora e vamos cantar esse hino que diz: nós vamos mudar o mundo. A igreja tem esse poder, não o mundo, o sistema, mas as pessoas que vivem nesse mundo vão ser alcançadas, porque Deus, ele é nosso rei, ele é nosso Senhor, ele nos libertou. Então vamos glorificar o nome desse Senhor em nome de Jesus. Pode declarar ao Senhor: posso vir os passos do meu rei, posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou, posso ver seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Yeah. Vamos declarar? Aleluia. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Aleluia. Você nasceu pro Senhor, querido, nessa noite. Esse é o grito, Senhor, dessa geração. Esse é o grito dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o grito dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Você pode declarar.
esse é o grito dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o grito dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Pode erguer suas palmas assim, ó. Qual a geração que vai morar no céu? Jesus é rei. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver. Você pode declarar? Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver. Vamos mudar o mundo. 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 Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você entendeu bem essa mensagem desta noite. Primeiramente, temos uma capacidade natural dada por Deus, que já é maravilhosa. A capacidade que Deus deu ao ser humano natural já é coisa maravilhosa. Tem aqui a minha ovelhinha, a Iula, né? Vocês não conhecem a Iula ainda? A Iula é nova crente nessa igreja. Está aqui atrás do pastor Bruno aqui. Iula é dona de casa, né? Uma mulher simples. Mas a Iula escreveu um livro, pastor. Mas ela não escreveu um livro no dia que ela estava de férias, passeando, estava legal. Ela escreveu um livro nos piores dias da vida dela. Sofrendo uma dor que ela não sabia o que fazer. E Deus falou, vai escrever um livro. Ela não conhecia Deus, ela não conhecia igreja. Mas Deus direcionou ela. E ela fez, publicou o livro, né? Está aí com o livro dela. Aí ano passado ela veio para a igreja. Agora a Iula está com novas perspectivas, né? Falei, Iula, tu vai agora para a faculdade, Iula. Vai fazer literatura, Iula. Deus vai te usar poderosamente na obra do Senhor, Iula. Você pode dar uma glória a Deus aí? É assim que Deus faz. Deus pega o nosso dom natural, né? E enche-nos do Espírito e do poder dEle. Aí fica realmente um potencial que não temos como calcular onde vamos. Porque aí estamos na mão do Todo-Poderoso. Aí vamos fazer altos voos. Porque entrou o poder sobrenatural. Deus pegou aqueles dois homens e capacitou. E assim Ele quer fazer com você e comigo. Quer fazer dessa igreja uma ferramenta na mão dEle. Uma ferramenta de salvação. Para tocar no coração daqueles que precisam. Para usar poderosamente. Para ser instrumento de salvação. Mas também levar cura, libertação, alento ao desalentado. E quantos desalentados temos hoje, irmãos? Deus quer usar você. Você poderosamente. Você está disposto? Você deseja se entregar nas mãos do Senhor? Você se permite, né, que o Espírito te encha, te capacita? Deus tem sonhos para a tua vida. Você não está nesse mundo por um acaso. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu na família que nasceu por um acaso. Deus tem planos na tua vida. Você foi idealizado pelo Todo-Poderoso. E Ele quer usar de você de forma maravilhosa. O diabo quer te depreciar. Você é um fracassado. Você é um depressivo. É um depressivo. O que um depressivo pode fazer? Pode. Jeremias era um depressivo. Se você estudar a história desse homem aqui, ele era um depressivo. Mas Deus usou ele poderosamente, como o pastor Bruno falou aqui. Deus usou ele poderosamente. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus.
Ah, mas eu tenho pouca sabedoria. Eu sou o Deus que te capacita. Aleluia. É isso que está falando contigo nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que você se entregasse ao Senhor de todo o seu coração, dizendo: Senhor Deus, eis aqui a minha habilidade, pouca, mas eu quero colocar a minha habilidade nas tuas mãos, para que o Senhor Deus venha pegar essa habilidade e venha com a sua habilidade, com o teu poder. Aí, se prepara que o negócio vai ficar sinistro, como diz os jovens aí, né? Deus vai te usar poderosamente. Eu quero perguntar, quem nessa noite quer se entregar, crentes e não crentes, ao Senhor Jesus nessa noite? Crentes e não crentes, que estão aqui nessa noite, que entenderam a mensagem: eu quero ser instrumento. Deus abençoe. Mais alguém quer ser instrumento de Deus, servo do Senhor? Amém, Deus abençoe. Mais alguém quer ser instrumento do Senhor, quer ser uma flecha na mão do Todo-Poderoso? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Falta você ainda que levantou a mão. Deus quer usar você poderosamente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está se entregando a Jesus hoje, Deus abençoe. Jesus vai entrar no seu coração, vai ser Senhor da tua vida. E em Jesus está lá Colossenses, está o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus. Oh Deus, obrigado. Essa igreja, irmãos, ela tem uma capacidade que eu fico impressionado, pastor Bruno. Como temos pessoas competentes nessa igreja. Como temos pessoas inteligentes nessa igreja. Como temos pessoas selecionadas nessa igreja. Eu fico lisonjeado, né? Com tanto talento que Deus tem colocado nessa igreja aqui. Sabe por que eu vejo nisso? Que Deus tem um plano muito grande para essa igreja aqui. Um plano muito grande nessa igreja aqui. Vai ter um dia que vai faltar mão de obra. É verdade que os ceifeiros sempre são poucos, né? Mas Deus vai usar essa igreja poderosamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui está a tua igreja de mãos estendidas. Se você quiser, levanta a mão para o alto aí. Aqui está a tua igreja de mãos estendidas. Nos rendemos ao Senhor nesta noite, ó Pai. Nos rendemos ao teu Santo Espírito. Porque não temos capacidade. Ainda que temos algumas virtudes, ó Pai, nós nos sentimos tão fracos, tão debilitados, ó Pai. Mas queremos entregar o nosso pouco nas tuas mãos, Senhor Deus. O nosso pouco, nossos 5 pães e 2 peixinhos, nós entregamos nas tuas mãos. Tu vai pegar esses 5 pães e 2 peixinhos e vai alimentar uma multidão, Senhor Deus. Uma multidão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. A tua igreja está de mãos estendidas nesta noite, falando: Senhor Deus, queremos ser cheios da tua presença, cheios do teu poder. Venha ungir essa igreja, Pai. Como tu ungiu aqueles 2 homens, venha ungir essa igreja essa noite, ó Pai. Na unção do teu Espírito Santo, pessoas sejam capacitadas em todas as artes, em toda a ciência, em todo o conhecimento, para a glória do teu nome. Aqui vai sair CD, aqui vai sair livros, aqui vai sair trabalhos artísticos, aqui vai sair pessoas salvas, curadas, libertas pelo poder que há em Jesus. Nessa noite, ó Pai, visita o coração do meu amigo, visita o coração do meu irmão que está de mãos estendidas, o coração do meu irmão que está online, do meu amigo que está online nessa noite. Enche o seu coração do teu poder. Aqueles que não se entregaram a Jesus, é noite de salvação, é noite de encontro com Jesus e ter a vida transformada. Vem abençoar, capacitar. Satanás, com toda a palavra que tenta denigrir, nós já repreendemos ele em nome de Jesus. Porque a nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Nós nesta noite nos entregamos àquele que pode todas as coisas. Nós nos rendemos a Ele e cremos que em Cristo nós vamos fazer proezas. Em Cristo vamos fazer proezas. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça vivificadora, transformadora do Cristo, Filho de Deus, e as doces e eternas consolações do Santo Espírito, o capacitador da igreja, seja com a tua igreja de mãos levantadas, seja com a tua igreja presencial e online, seja com o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus?